Olá, está no ar o programa Conexões Espiritualidade Cotidiano. A saúde é o bem mais precioso do sujeito humano e envolve as dimensões física, emocional e espiritual. A saúde nos dá a tonalidade da vida, a cor do que vemos, o som do que ouvimos, o sentimento que sentimos. Nossa conversa hoje é sobre espiritualidade e saúde. É possível lidar com a doença de forma saudável? Que impactos a espiritualidade pode ter sobre a nossa saúde física? Quer saber? Então não saia daí, nosso programa está só começando. E eu recebo aqui no estúdio hoje a doutora Soraya Issa, médica, psicanalista, que tem uma história de vida tão bonita, o que não quer dizer uma história fácil, ou seja, justamente por ter lidado, por ter aprendido a lidar com a doença. É um prazer tê-la aqui, doutora Soraya. Prazer é todo meu, Padre Márcio. Muito obrigada. Tá certo. Então, vamos começar conversando. Vamos. O que é saúde? O que significa uma pessoa saudável? Às vezes as pessoas tentam colocar uma forma muito simplista o que vem a ser saúde como ausência de doença. Mas não, saúde é muito mais do que isso. É um processo todo de homeostasia, quer dizer, controle do nosso corpo, da nossa mente, do espírito, né? Então, saúde é um conjunto de fatores que estão aí para que a gente possa gozar dela e devemos fazer isso. Seguramente, então, saúde, um sujeito saudável, é muito mais, vai muito além de alguém que tem um corpo sarado. Nossa, muito mais, porque alguém que tem um corpo muito sarado, ele, lógico, sem nenhuma crítica, ele dedicou mais, muito mais, com certeza, a essa parte física, certo? Agora, esqueceu talvez da parte emocional, da parte espiritual, então é tudo. O ser humano, ele é biopsicossocial, genético, então tem que ter todo um equilíbrio assim. O ser humano é um nó de relações com todo o universo. Com né? todo o E a universo. saúde seguramente deve perpassar cada uma dessas dimensões próprias da humanidade. Né? Sim, com toda Agora, certeza. o que acontece com a pessoa quando, por exemplo, ela começa a perder a saúde? Quando vem a doença, quando vem a fragilidade, quando vem as perdas emocionais, o que acontece? Digamos assim, o edifício da pessoa entra em colapso? A sensação primeira que eles têm é de desespero. Então, a gente como médico, na área de saúde mental, então a gente está pronto para poder ajudar, para poder explicar o que está acontecendo e viver com a pessoa aquilo que ela está, no momento, passando pela doença, por esse sofrimento, pelas perdas todas. Então, precisa de apoio, precisa de suporte social, porque um dos grandes medos que a gente tem é que uma pessoa, tendo um diagnóstico na mão e ela não sabendo interpretar e não tendo esse suporte, ela possa caminhar para o autoextermínio, que é a grande preocupação. Ou seja, a pessoa tem que aprender a lidar com a realidade. O que acontece, por exemplo, quando ela foge, quando ela tenta dissimular para si mesma? Bom, isso pode piorar demais a vida da pessoa, porque se eu tenho, por exemplo, um câncer, eu tenho um câncer, mas eu quero esquecer que eu tenho câncer, não vou cuidar, não vou tratar, daqui a pouco já deu metástase no corpo inteiro, evolui para a morte e sofrimento para todos e para a pessoa também. Ao passo que se ela tivesse buscado ajuda médica desde o início, poderia ter evitado poderia ter curado piores, né? também. Então, por isso é que eu acho e falo sempre para os meus pacientes, o melhor da medicina é a prevenção. Agora, uma pessoa que descobre ou tem um diagnóstico de uma doença grave, não digamos que ela esteja condenada à morte, mas uma doença grave. Sim. Como ajudar essa pessoa a lidar com isso? Primeiro, dar a ela um suporte, ouvir
é muito importante, Padre Márcio, porque nós não temos muito tempo e nem oportunidade para ouvir. Então, quando a gente abre a vida da gente, a parte profissional, para ouvir o outro, então a gente se depara com situações extremamente graves e que a gente tem que explicar para a pessoa, explicar que ela vai passar por várias fases. Tem a primeira, quais são essas fases? As fases, a primeira é uma fase de revolta muito grande. Por que eu? Por que aconteceu comigo? Por que nesse momento da vida? Por que nesse momento da vida? Né? Depois, essa revolta leva a pessoa a um estado assim, de tristeza muito grande e aí ela começa a fazer o que a gente chama de barganhar com Deus. Ai, me dá mais alguns anos, eu preciso ter meus netos. Um exemplo disso. E depois seria realmente a conexão com a realidade mesmo e a pessoa, ela aceita aquela situação como não tem jeito de mudar, é assim. Então vamos lá, olha, do ponto de vista daquilo que a gente está discutindo, está conversando aqui hoje, a saúde envolve o todo da pessoa. O todo. Então é preciso que ela lute, que ela encare a realidade, Sim. que ela tenha o apoio dos familiares e amigos, Claro. que ela lute com todas as forças, com a ajuda da medicina e etc. Tudo. E é preciso também que ela dê um passo para a via espiritual. Que conexão é essa que a gente pode fazer entre via espiritual, espiritualidade e a busca da saúde, do equilíbrio? Eu não consigo imaginar a saúde sem a presença de Deus. Então, por experiências vividas e também porque sempre criada numa família de muita fé, de muita oração. Então, a oração sempre esteve presente na minha vida e eu sempre passo isso para as pessoas, porque nós não somos somente corpo e mente, nós temos o espírito. E o espírito quem cuida é Deus. Então, eu acho que esse equilíbrio é fantástico. O espírito quem cuida é Deus, ou seja, há algo além do meu aqui e agora, claro, da minha história, da minha etc. história, além do meu osso, do meu músculo, existe algo que eu não consigo ver, mas eu consigo sentir. Ele não aparece em neuroimagem, não aparece em radiografias, em nada. Então, o que eu acho mais bonito da espiritualidade é justamente isso, ou seja, eu não tenho um conhecimento seguro no conceito, eu não tenho o dado comprovado da ciência, Sim. mas eu tenho sentido para a vida. Nessa perspectiva, doutora Soraya, mesmo na doença, mesmo na dor, é preciso descobrir sentido e reler a vida e olhar para outros ângulos? Claro, isso ajuda, nós todos precisamos de ter é um suporte social, né, que a gente tem que ter, é um suporte espiritual, a família. Então, o suporte espiritual, quando a gente se encontra com Deus e sente a presença dele na nossa vida, as coisas ficam muito mais fáceis da gente conseguir viver. Isso é a experiência. Agora, um outro dado também que acontece Sim. é quando a pessoa descobre uma doença, muitas vezes ela cai em depressão. Cai em depressão também, porque ela começa da seguinte maneira: por que comigo? O que eu fiz de errado? Eu sempre fui bom filho, bom pai, amigo, nunca causei nenhum problema para a sociedade nem nada. Por que uma pessoa assim como eu pode sofrer? E aí vem a nossa pergunta: por que não com a gente? E nessa hora, muitas pessoas se revoltam com Deus. Então tem essa fase da revolta também, principalmente quando são patologias graves e incuráveis. Mas a gente tem que mostrar para essas pessoas que não é Deus que colocou essa doença na pessoa. Na verdade, isso faz parte da defectibilidade da vida humana. Sim. A vida no tempo, ela tem um tempo, digamos assim. Tem um tempo. E a gente pode pensar que não contribuiu para isso, mas a gente se esquece que muitas vezes fumou, que muitas vezes comeu o que não devia. Tem os fatores genéticos que nós também não temos a responsabilidade por eles, mas o meio ambiente a gente tem.
Então, eu acho que neste meio ambiente nosso, aqui dentro do nosso coração, Deus tem que estar presente, porque Ele fortalece. Tá. Agora, do ponto de vista científico, há muitos estudos que comprovam, que demonstram, evidenciam esta conexão entre espiritualidade e saúde? Sim, existem pesquisas inclusive voltadas para pessoas que a fé salvou, a fé curou. E é difícil para um médico ou um profissional da saúde que está acostumado com ciência, igual eu estou, chegar e falar isso. E eu não tenho nenhum problema com relação a isso. Eu falo muito animada, muito feliz, exatamente por perceber essa presença de Deus e o quanto Ele é bom para todos nós. Agora, uma outra questão que às vezes me inculca muito é uma possível relação entre espiritualidade e saúde mental. Sim. O que a senhora pensa sobre? Olha, tem pessoas que acham que, às vezes, um paciente chega para a gente num quadro psiquiátrico com alucinações auditivas, alucinações visuais, uma psicose de um modo geral. Então, existem algumas religiões, algumas seitas que acham que é algum espírito obsessor, alguma coisa que esteja causando aquilo. E não admitem que a pessoa tome o medicamento e a doença vai evoluir. Então, é importante que a gente saiba que tem a parte da ciência, tem a parte que temos que buscar, que temos que valorizar. Temos que valorizar, correto. Sim. Segundo, tem a parte, digamos, da religião, da via espiritual, Isso. que é preciso cuidar para não resvalar em alguma patologia. Exatamente. Então, eu tenho muito medo do fanatismo religioso também. E tenho muito das somatizações, porque às vezes acontecem em muitas igrejas desmaios, sentimentos de transe e possessão. Então a gente fica olhando aquilo tudo e eu penso, será que isso aí realmente está acontecendo? Correto. Ou é somatizar? Então, nosso programa está só começando, nossa conversa está esquentando, mas nós vamos descansar um pouquinho. Vamos. E você, sabe como lidar com a doença? Dá para viver a espiritualidade na doença? Envie seu comentário, diga o que pensa sobre isso. Nosso e-mail é conexões@tvhorizonte.com.br. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes.